Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda também. Esse é o podcast da Igreja do Nazareno Memorial e você é o nosso convidado especial para mais um bate-papo. Você tem gostado? Se você tem gostado, você tem compartilhado com seus amigos, com os irmãos da igreja, porque aqui tem sempre um convidado especial que certamente agrega para você que está em casa. Então, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, que eu tenho certeza que esses bate-papos vão abençoar a sua vida. E hoje, mais uma vez, estou com uma ilustre convidada. Olha só, uma mulher aqui, finalmente, né? Então, daqui a pouco o pessoal fala, pô, Bruno, você só chama homem, eu tô vendo as mulheres, cadê as mulheres? Calma, elas vão chegar aqui e vão fazer a diferença. E hoje eu tô aqui com ela, uma mulher incrível, uma mulher de Deus, que vai contribuir hoje para esse bate-papo. Eu vou deixar que ela se apresente. Muito obrigado por você ter aceito o convite. Me conta por que você não quer me apresentar. Vou contar. Conta, eu acho que é justo a gente compartilhar isso. É justo. Eu falei assim, ó. Ô, Nath, como é que é seu sobrenome? Mittelsteiner. Como é que eu ia aprender isso? Aprende. Ele engasgou. 5 minutos pra tentar falar pra vocês aí. Ia me complicar. Falei, ô, Nath, eu vou falar pra vocês e apresentar. Ai, mas como é que é? Mittelsteiner. Mittelsteiner. É a única coisa de pedigree que eu tenho na vida é o sobrenome. O resto, nada. Olha, quem indicou pra que eu chamasse você foi o Caião. O Caio falou assim, você tem que chamar a Nath. Ela tem muita coisa pra contribuir. Eu tenho O Caio é Ele suspeito. é suspeito? Por que ele é suspeito? A gente tem uma relação boa, né, mano? Ah, que top. Muito bem. Nath, você trabalha em que área na igreja? O que você trabalha na sua área, digamos assim, secular? O que você trabalha no seu emprego? Para a gente poder começar esse bate-papo. Fala um pouquinho de você, por favor. Eu atuo no Ministério Infantil já tem alguns anos, né? Eu relutei algum tempo antes de ser mãe em entrar para o Ministério Infantil, porque as pessoas têm aquela pressupõem, ela é da área da educação, tem que dar aula no Ministério Infantil. Então, eu fiquei alguns anos ali no início dos meus anos de casada com o Coxa, não querendo ir para o Ministério Infantil, fui mãe, me tornei mãe da Fer, falei, acho que agora está na hora, tem que contribuir, já que minha filha vai usufruir do Ministério Infantil. Então, tem que contribuir. Você começou a contribuir quando sua filha nasceu? Depois que minha filha nasceu. E você relutou todo esse tempo? Relutei. Porque eu me converti em 2008, e aí, desde que souberam que eu era da educação, foram falando, não, vai. E só em 2013 que eu fui pro Ministério Infantil. Uau. Então, eu relutei. Vou tentar fazer outras coisas. E você trabalha na área da educação há mais tempo, então? Sim, desde 2006. Então, aí tem uns longos aninhos, né? Eu me formei na faculdade, minha formatura foi em janeiro, e em fevereiro eu entrei na área, mas da educação especial. Então, eu sou uma pedagoga, a minha especialização na graduação é para educação especial. Nossa, para trabalhar só com pessoas com deficiência. Aí você se formou em pedagogia e depois você fez essas especializações. A minha graduação já me dá essa... Foi a última turma que a PUC formou. Sou filha da PUC, a última turma que a PUC formou foi a minha. Depois eles jogaram um semestre da parte de inclusão dentro do curso de pedagogia, eles unificaram, entre muitas aspas, se eu puder falar assim. E aí as pessoas, se elas quiserem se especializar, a partir de 2006 para frente, elas deveriam fazer as pós. Então, quem queria se especializar em TEA, tinha que fazer uma pós em TEA. Quem queria se especializar um pouco mais em DI, porque daí, dependendo onde você vai trabalhar, pede uma carga horária de uma pós, certinha, ou um tempo de curso de TEA e assim vai. Então, eles desmembraram. Entendi. Né? Então, eu tendo a graduação me possibilita atuar em várias áreas sem eu ter que fazer uma especialização. Eu fui procurar especializações mais focadas, então eu fiz a psicopedagogia, fiz uma especialização em atendimento educacional especializado, que é o AEE, que eu atuei por 2 anos no AEE, então eu precisava ter, porque era um critério da prefeitura. E fiz também um curso de ABA, que é aquela terapia comportamental usada muito com autistas, com crianças autistas. Mas, assim, para ser sincera, não contribuiu muito. Foi mais para ter uma noção do que era. Se eu fosse atuar com atendimento em ABA, eu teria que me aprofundar mais. Entendi. Então, você já trabalhava nessa área quando você entrou para o Ministério Infantil e relutou até que a sua filha nasceu. Eu falei, vamos lá. Mas foi o motivo mais forte para você poder... Não, eu sempre quis. Mas daí eu falei, não, agora eu preciso mesmo, né? Mas o que impedia, assim, de você? Nada, essa coisa, eu falei, a educação já está na minha vida secular, não quero também na igreja. Entendi. Então eu atuava em outras coisas. Eu fui líder de Ministério de Dança durante o tempo. Olha que legal. Muita gente não sabe. Olha só, e eu não sabia. Não, a Ana vive falando pra mim, me ajuda, volta, me ajuda, eu queria colocar as mulheres pra dançar, eu falo, pelo amor de Deus, não tô dando conta.
Isso não me pertence mais. Não, eu até gostaria, porque eu gosto, né? Mas não tá dando pra encaixar. Eu tô numa rotina de trabalho meio insana, assim, então, esse último ano, então... E você ainda trabalha com educação? Hoje de uma forma um pouco diferente, né? Hoje, eu trabalho na Guardinha, que promove a aprendizagem profissional dos jovens. Certo. E eu tô na educação, mas de uma forma diferente. Então, eu continuo trabalhando com a pessoa com deficiência, né? Eu sou pedagoga de um programa lá que chama Equalieja, que é alfabetização para jovens e adultos com deficiência. Nossa. E hoje eu também sou pedagoga da aprendizagem profissional da Guardinha. Então, eu cuido da parte pedagógica do curso da aprendizagem profissional. Então, eu cuido dos educadores, dos planejamentos, na ponte entre escola e Guardinha, porque eu tenho que ficar de olho no boletim dos jovens. Então, eu faço essa ponte, assim, de... Nossa. Tô atuando nessas duas áreas. Antes a gente tava conversando aqui, você falou que você tá nessa área há 18 anos, né? Eu acho que dá 18. Não fiz as contas, mas tempinho é por aí. Aí, já tá maior de idade na profissão. Já tirei a carteira de habilitação. Muito bem. E é muito interessante quando a gente fala dessa parte de educação, trazendo pro ambiente da igreja, né? E como você vê, como que a sua área contribuiu para a área da igreja? Contribuiu muito ou foi uma dificuldade que você não imaginava? Como é que foi isso? Porque tem a questão da palavra, né? A parte bíblica da coisa, que é uma parte importantíssima dentro de uma igreja para a contribuição da criança. E tem esses pormenores de algumas, de repente, vir com deficiência, posso falar assim? Sim, né? claro. E como é que foi essa parte para você? Foi muito novo quando você começou a trabalhar dentro da igreja? Foi muito diferente? Que tanto que a sua profissão contribuiu ali? Contribui, esses dias teve uma questão assim, de que faltou alguém que ficou doente, eu estava de escala, e eu juntei duas turmas e consegui desenrolar a aula. A Rê até brincou, a Regiane falou assim, ainda bem que era você que estava, porque se desenrola sem maior dificuldade. Porque como já tem esse feeling, né, essa expertise na educação, rapidinho você arruma um jeito de adaptar aquela atividade ou aquela proposta para aquele grupo que está ali, mesmo sendo diversos de diferentes idades. Né? Então isso para mim é muito tranquilo. Isso eu não tenho essa dificuldade em ter que me virar nos 30, acontecer alguma situação em conduzir que mudou, as coisas, em conduzir as coisas para que as coisas eu dou conta, assim, isso não é um problema para mim. Mas é isso que você falou, é diferente quando você tem que trazer essa bagagem bíblica, né? Porque daí você tem que estudar, porque eu entendo que isso foi construído, tá? Não vou falar para você que eu já comecei a dar aula e isso já foi desde o início. Mas a gente tem que se preparar durante a semana, então a gente tem que se consagrar, a gente tem que estudar a palavra, meditar naquele versículo. A maioria das semanas que eu vou dar aula, eu consigo. Tem semanas que eu vou pegar no sábado para fazer isso. Uau. Tem semanas que eu consigo antes me preparar para isso. Tem semanas que eu sou sincera e eu falo, não consegui. Existe um peso diferente, assim, por exemplo, você já trabalha com educação, então para você isso aí é chovendo molhado. Mas quando você veio assim para o ministério, para dentro de um departamento da igreja, para você, tipo, teve um peso diferente, assim, ou você levou mais um trabalho? Não, para mim não, porque tem a questão espiritual. Eu entendo que eu estou ali para ser, na vida daquelas crianças, uma ministra, né? Então não dá para fazer de qualquer jeito. É interessante, porque, sabe por que eu pergunto isso? Porque, assim, eu vou dizer uma visão bem ampla, assim, bem leiga. E eu tenho certeza que é de muita gente. De muita gente. Eu tenho certeza, porque eu já ouvi esse pormenor. A gente tem ideia, às vezes, muitas pessoas têm a ideia, de que a salinha das crianças é o lugar onde a criança fica para não atrapalhar os pais, não é? E assim, é muito importante entrar nesse assunto, porque eu sei que não é assim. Existe um trabalho que vocês fazem e que, a meu ver, era muito importante que a igreja prestasse atenção e percebesse o quão importante é que ele traga o seu filho e que ele participe das atividades de criança, né, quando e como é que para você, assim, acontece, você já percebeu esse olhar das pessoas para com o Ministério Infantil? Óbvio, de todo mundo, é muito mais, infelizmente, e eu vou falar de uma forma geral, eu sinto que o Ministério Infantil ainda, não estou falando da nossa igreja, não é uma crítica, pastor, pelo amor de Deus, não é uma crítica, mas eu entendo que ainda o Ministério Infantil tem uma importância, entre muitas aspas, muito pequena dentro da igreja. Então, a gente não tem muito espaço. E o nosso Ministério Infantil da nossa igreja tem trabalhado muito. As meninas da liderança, e eu não tenho, e não é para puxar saco delas, porque eu amo a vida delas, louvo a Deus pela vida e pelo trabalho de excelência que elas têm feito, mas a nossa liderança hoje tem conduzido as coisas de uma forma muito séria. E tem pais na nossa igreja ainda que não entendem isso. Eu acho isso muito triste, porque elas estão investindo em material,
em propostas. Elas têm nos capacitado para isso, nos instigado a ser melhores ministros, melhores professores, melhores exemplos para as crianças. E eu percebo que a nossa igreja não tem noção disso. Uau. Então, assim, eu não sei como, mas eu acho que a gente falha também, talvez, em não pensar, né? A gente, quando eu me englobo, em como mostrar isso para nossa igreja, mostrar a nossa cara do que a gente está fazendo. Porque muita gente não tem noção. Às vezes a criança vai embora com papel riscado, aleatório, só com um papelzinho escrito Jesus é o meu pastor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e uma ovelhinha, por exemplo, mas não entende que teve um visual, aquela atividade, que nós trabalhamos o versículo bíblico, que nós trabalhamos a questão da história em si, de um contexto. Então, não foi só jogada, a gente só não deu papel para a criança pintar, aquilo foi o resultado final, mas teve toda uma preparação. Então, por exemplo, eu faço louvor, entre aspas, quando eu tô de escala. Então, não é que eu vou lá e canto. Eu escolho músicas, né, e eu danço com eles ali, a gente pula, eu animo eles e tal. E geralmente eu tento buscar alguma música que tenha a ver com o tema do mês, ou pelo menos com o da aula, uma das. E é louvor normal ou é, tipo assim, mais canções infantis? Mais canções infantis, e às vezes a gente coloca algum louvor ou outro, porque eles pedem pra... Por exemplo, eles amam dançar na chuva. Eu vou dançar. Você precisa até, por favor, vai um dia fazer esse louvor lá com eles, com a sua voz de Fernandinho, que eles vão pirar. Eles amam. Então a gente precisa combinar isso um dia. Fica a dica, Evanda. Então, a gente tenta fazer esse movimento também. Então, desde o louvor, eles estão sendo trabalhados para que a gente chegue lá naquele papelzinho riscado de qualquer jeito com versículo. Simples, em cima é uma velhinha. Entende? Então, o nosso ministério tem feito muita coisa. Tem muita gente que, graças a Deus, tem apoiado o nosso ministério, o nosso trabalho. Mas eu acho que ainda a gente precisa mostrar mais a nossa cara. E tem ainda muita gente que entende que o cultinho só para criança ir, ficar lá enquanto o pai fica na paz assistindo o culto. Mas não é. O objetivo não é esse. O Coxa fala algo muito engraçado. Ele fala assim, são poucos homens que nós temos no nosso ministério infantil, né? Temos poucos homens. E quando ele tá lá, ele fica com os meninos. Real, assim. Porque os meninos estão carecendo dessa figura masculina, né? Então ele fica real com os meninos e às vezes os meninos falam, tio, dá mais refrigerante. Aí ele fazendo? Olha só. Por favor. Então, assim, a gente acha que é muito pouco. Mas o que ele tá fazendo? Ele só tá instigando o menino a ser educado, mas não. Porque, às vezes, de casa, essa criança já não vem com esse hábito de respeitar as outras pessoas. De entender que essas... Então, olha onde vai o nosso trabalho. É interessante isso, né? Aonde que chega, entende? Não é só nisso. Ali no jogo de futebol, que às vezes eles ficam jogando antes do louvor, a gente tá trabalhando ali regra, respeito, porque brinca grande, brinca pequeno. E tem pequeno e grande jogando futebol, mas tem menorzinho, bebê andando no meio, ou uma criança autista andando no meio. E a hora que a criança tá andando no meio, o tio Coxa não precisa mais falar, parou que o Antônio tá passando. Eles mesmos já param e já sabem que o Antônio tá passando, então eles têm que dar uma segurada ali para não machucar o Antônio. Meu Deus. Então, são coisas assim que, o Ministério Infantil é só para... Não, gente, é muita coisa que é trabalhada no Ministério Infantil. Não é só um passatempo para as crianças. É interessante, né? Porque é importante esse tipo de assunto aqui e trazer para essa conversa aqui para quem consegue assistir, né? Porque contribui, porque como você disse, né? A minha dúvida e a minha colocação pode ser a de vários, né? De Sim. muitos. E eu percebo que em várias igrejas que a salinha das crianças é sempre um lugar ali no fundo, é sempre um lugar mais simples. E eu tenho visto, já faz um tempo que eu tenho falado sobre isso com algumas pessoas, que a igreja, ela tem uma igreja das crianças, que já é diferente de muitas outras igrejas que eu vejo por aí. Eu tenho tido o privilégio de poder participar de várias igrejas, né? Quando eu tenho a possibilidade de ir. E eu vejo, eu faço questão de quando eles estão me apresentando a igreja, porque eu estou indo visitar lá, eles me mostram os lugares. E eu gosto muito da parte das crianças, porque eu fico observando o que tem aqui, o que não tem. Porque normalmente é a parte mais jogada, só que alguns se destacam. E quando é diferente é muito bonito. É ar-condicionado, é uma sala para cada um. Tem uns brinquedos para as crianças e tudo mais, os trabalhos são bem legais. E eu tenho visto que a igreja abriu ali um templo, né? Usou agora o templo, apropriou do templo ali, provavelmente dito, para crianças, de fato, só para crianças. E como que é isso? Porque assim, eu vejo que antigamente eu falo assim, né? Do tempo que eu conheço,
as crianças ficavam durante o culto, junto com os pais, e aí depois eles subiam e tinha um tempo dele. Geralmente era depois ali da oferta, oração intercessória, era nesse período. E por que mudou assim? Foi uma coisa de vocês? Já existe isso? Eu não sei eu não consigo me recordar agora em que momento que mudou, né? Isso, mas eu achei muito legal. Porque as crianças, geralmente ali no momento do louvor, não participavam inteiramente do louvor. Elas ficavam sentadas, às vezes com seus pares. Então, um ia no banco do outro, encontrava amiguinho, ficava sentado junto, né? Não tinha essa coisa do louvor, vamos louvar, né? Via os pais ali participando ali daquele momento, a gente fica quieto, agora não é hora de falar que a gente está louvando. Mas eles não participavam propriamente disso. Então, agora eles têm a oportunidade de participar de todos os processos. Então, nós fazemos louvor no Ministério Infantil. Aí tem um momento... Não é sempre que nós fazemos oração intercessória, mas às vezes nós fazemos sim. E recolhimento de oferta, que é uma outra coisa que, assim, muitos pais não têm conhecimento e acabam falhando de dar uma oferta para o filho levar. Mas a gente tem recolhimento de oferta a todo culto infantil. Então, a gente tem realmente um culto infantil, né? E aí é onde depois, essa sequência. Então, eles chegam, eles ficam ali até dar umas 6h35, mais ou menos, para o tempo do culto de baixo começar. E aí depois começa o nosso processo de oração para abrir o culto, louvor, recolhimento de oferta. Eles tomam um lanche, depois é cada um para sua sala. Aí eles têm a salinha deles. Aí cada um tem sua turma. Cada um tem sua turma. Os juniores, o infantil, o maternal e tem o berçário. Isso melhorou, por exemplo, o fato de ter um templo só para as crianças, isso melhorou. Eles estão bem mais organizados. Ter separado as turmas por idade foi, assim, primordial. Era uma queixa que eu tinha de falar, nossa, tem que dividir essa turma. Maternal e infantil já não dá mais para ficar junto, tem que separar, porque são fases diferentes, né? Com o infantil você consegue trabalhar algumas coisas de leitura e escrita que com o maternal já não dá. Apesar que eu também sempre acabo puxando um pouco da leitura e da escrita com o maternal, mas com o infantil você já consegue introduzir e aí conseguir fazer com que eles escrevam, leiam o que você está escrevendo na lousa, né? Então fica uma coisa mais dinâmica, então eles ficam mais interessados. Quando você pega as habilidades que eles já têm de leitura escrita, da escola, eles ficam até mais interessados em participar. Nossa, que interessante, é muito né? amplo, gente. Acho que todos poderiam participar, né? Porque vendo você falar assim, né? Já nota-se um amor pelo que faz, né? Sim. E quando a gente vê as pessoas... É porque a vida ela é baseada em contação de histórias. Quando a pessoa sabe contar uma boa história, ela ganha as pessoas, né? Jesus, ele era um contador de histórias. E as pessoas paravam para ouvir ele por causa disso. Então, vendo você falar assim, você fala, pô, preciso lá olhar, né? Não, venha, Ainda mais que você falou assim sobre não ter a figura masculina. O Yarley falou lá, foi dar aula, lá teve uma oportunidade de dar aula, e ele gostou. Ele falou, cara, preguei a palavra. E ele gostou muito. Ele falou, cara, incentivo, porque eles são a igreja hoje e são a igreja do amanhã. Exatamente. Só que outro dia eu estava conversando com algumas pessoas e eu fiquei pensando, né? Antigamente, as crianças participavam do culto, como eu disse anteriormente, e eles viam, mesmo que não participavam, entre aspas, eles viam as coisas, viam o louvor, né, viam as orações, o pai orando e tal. E você não acha que, por exemplo, ter tirado ele e colocado para a igreja das crianças agora, que eles perdem esse contato assim do culto público dos adultos e de repente quando for passar pelas fases, for crescer, for para aquele culto, eles estranharem? Você acha que não? Eu tô passando isso com a minha filha. Ah, é? Fernanda vai fazer 12 anos, agora dia 18. E ela está relutando horrores Pra sair do Ministério Infantil. Ela não quer. Eu já tenho desde o começo do ano. Fer, vamos em alguns cultos. Você não precisa ir todo sábado no culto dos adolescentes. Não, eu não sou adolescente. Quando eu tiver 12, a gente conversa sobre isso. Aí agora tá chegando nos 12, ela fala, não, só o ano que vem. Deixa eu finalizar o ano no Ministério Infantil. O ano que vem eu vou. A Fernanda está no Ministério Infantil. Ela nasceu no Ministério Infantil. Entendi. Então, ela tem uma questão de segurança muito grande com o Ministério Infantil. Sabe a sensação de pertencimento? Sim. Ela tem isso com o Ministério Infantil. O Vinícius também tem. Acredito que as crianças que já vieram de bebezinhos, e temos um número grande de crianças que já saíram, talvez estão agora saindo. Eu acho que essa geração que está saindo agora foi cria de Ministério Infantil desde que nasceu. Então, ela tem um apego. Então, eu estou passando por isso com ela, né? Mas eu vou fazer uma saída bem gradual, não vou forçar nada. Eu já falei que ela quer ser auxiliar do Ministério Infantil, porque ela viu, por exemplo, Ana Clara, algumas adolescentes que, né, já são adolescentes que estão participando da escala, então ela quer participar da escala. Então eu estou incentivando isso. Mas eu estou passando essa dificuldade com ela, porque ela tá com essa quebra, tá sendo bem dolorosa para ela. E é desafiador, né? Porque eu fico pensando nisso, porque, tipo assim, quantas crianças vão crescendo lá no antigo modelo, vou dizer assim,
eles viam seus pais adorando e uma hora ia aprendendo e entendendo. Vai e uma copiando, hora porque Deus tudo é cópia. pega no jeito ali. E até que tem um encontro dele ali. Que eu acredito que todos eles têm esse momento, assim. Só que é interessante, porque você falando assim, eles têm um culto muito maior, né, agora. Sim. Eles podem aprender mais coisas e tal, e você consegue trabalhar tanto na educação, e aí tem aquela dificuldade, né? Qual que é a parte que vai o pai, qual que é a parte que vai o professor da escolinha. O pulo do gato tá aí. Então, O pai e a mãe precisam dar conta na semana de fazer a parte dele em casa. Olha. O culto no lar, a oração diária com os filhos. Ouvir um louvor junto com o filho. Não precisa sentar junto, vamos ouvir um louvor aqui, filho. Fica quietinho aqui. Não. Tá fazendo uma janta, tá ouvindo louvor. Você acha que a criança... Se eles prestam atenção na nossa conversa, você acha que eles não estão prestando atenção no que a gente tá ouvindo? No que a gente consome? Uau. Eles estão prestando atenção no que a gente Isso já consome. é uma paulada já pra quem é pai. Eles estão prestando atenção no que a gente consome. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Ter o tempo de oração com eles durante a semana, todos os dias. Abençoar o dia deles de manhã, a hora que vai deixar na escola, a hora que, antes de dormir. Olha Porque só. é isso que vai fazer com que eles entendam que, mesmo eles saindo do ministério infantil, a vida com Deus, ela é diária e ela vai passando por transformações. Olha só. Então, o pulo do gato é esse. Nós, enquanto igreja, estamos fazendo o nosso papel. Mas as famílias precisam. É muito engraçado, porque eu e o Coxa, a gente ora todos os dias com eles. Lá em casa. Eles compartilham do mesmo quarto, a Fernando e o Vinícius, eles não têm quarto para cada um. E nós oramos com eles todos os dias. E aí, sempre que a gente pergunta, na hora do... Às vezes a gente tá falando sobre oração, se há algum culto. E aí, o pai e a mãe de vocês oram com vocês? Dá pra contar nos dedos quantas crianças que levantam as mãos. E eu não tô falando, porque você ora com seus filhos. Não, Às vezes falha. Às vezes chega em casa às 11 horas da noite, que foi no aniversário, e eles estão morrendo de sono. Mãe, ora só você. E aí faz uma oração muito rapidinha, abençoa, obrigada pelo dia de hoje, amém, e vai dormir. Falar pra você que é aquela oração, aquela coisa, não é todo dia, mas existe, né? Eles pedem. O Vinícius, às vezes ele fala, eu tive pesadelo porque você não orou pelo meu pesadelo ontem. Olha. Falei, filho, eu esqueci, você precisa me lembrar antes de eu orar. Muito engraçado. Eu fiquei mais ansioso hoje porque você não orou pela minha ansiedade. Porque ele já se reconhece como ansioso. Olha isso. É engraçado. Então ele fala, eu fiquei muito ansioso hoje porque você não orou pela minha ansiedade ontem. Então são coisas que que a gente já coloca diante do altar da vida dos nossos filhos que as pessoas não entenderam muito bem. Que durante a semana as famílias precisam exercer o seu papel. Porque senão o nosso trabalho de domingo fica meio... Não é nadar e morrer na praia. Não é muito diferente dos adultos, né? Às vezes eles passam uma semana de qualquer jeito, chega no domingo, que Deus faz tudo. E não vai fazer. Não vai, porque na verdade não aconteceu ali a dinâmica de começar a caminhar com o Senhor. Eu me cobro de começar a fazer um culto no lar. Eu preciso começar a fazer isso. E ainda a gente não conseguiu encaixar na rotina. Então faltou disciplina. Mas é algo que me incomoda. Nossa. Isso me incomoda muito. O Espírito Santo já tem ministrado comigo. Sempre quando eu vou orar, ele me traz a memória. E o culto no lar, cadê? Então eu preciso dar um jeito de sentar coxa, a gente tentar organizar para fazer isso. Porque a Fernanda tá entrando numa idade complicada. É interessante, vendo você falando assim, né? Você falando que quer fazer o culto infantil, de orar pelos filhos, que às vezes os pais não fazem esse papel. Me faz pensar assim, né? Tipo, quais têm sido as preocupações dos pais? Será que é pagar uma boa escola pro filho? E às vezes tantas outras coisas, né? E será que poxa, tô incomodado com o quê? Você não pagou a mensalidade? Não tô fazendo culto no meu lar ainda. É interessante, né? Que até isso a gente precisa sempre estar se policiando para estar sentindo a falta da necessidade correta. Porque a gente deposita energia em muita coisa que não é o que realmente Deus espera que a gente deposite de energia, né? Pois é. Enquanto família, eu tô falando, tá? Não é nem enquanto indivíduo, eu tô falando enquanto família. A gente deposita muita coisa, enquanto família, enquanto pai, enquanto mãe, em coisas que eu acho que, na verdade, não é o que Deus espera que a gente, enquanto pai, enquanto mãe. Mas é interessante. E eu tô falando isso aqui, pra mim mesma, tá? Mas é interessante, Nath, porque, por exemplo, você trabalha já há alguns anos já com a educação, pessoas com deficiência, e aí você vem para o ministério e trabalha com crianças, né? E como que é para você? Porque às vezes você não é tendenciosa a querer trabalhar muito parte da educação e a espiritual, como é que fica isso? Para você tem esse desafio? Ou você chega lá, você liga o motor do espiritual, como é que é isso? Eu consigo dosar bem.
Nem sempre, às vezes eles pedem algumas músicas que eu levo para eles, que são músicas de brincadeiras, que não é nem louvor. Então tem uma estátua diferente, que inclusive essa estátua diferente é um louvor que eles amam, que é de uma igreja, eu só não vou lembrar agora qual igreja que é exatamente, que tem um bonecão e tal, chama Bonecão, a turma do Bonecão e Companhia, alguma coisa assim. E é uma estátua diferente, então são várias coisas que ele vai pedindo, ele fala estátua, então eles têm que parar na pose que pediu. Então, aí eu já acabo trabalhando a parte... Então, eu fico assim, né? Então, eu trago um louvor, mas eu já... Então, eu sempre trago uma outra música que também vai incentivar a questão ali da imitação, do faz de conta, tem o funk dos animais. Nossa. Que aí, quando eu pus, as meninas até assustaram. Eu falei, que música é essa? Eu falei, calma, que vai falar de Deus vai na música. Certo. É um louvor. Vai dar certo. Mas até chegar na parte que Deus criou os animais e fez tudo para o seu louvor, desculpa. Imagina. Criou isso e tudo mais para o seu louvor, até chegar nessa parte tem todo um funk do animal. Então, eles têm que imitar os animais durante o funk dos animais. Eles amam. Então, eu chego lá e falo, tia, traz o funk dos animais. Porque eu já penso na cabeça de pedagogo, vamos trabalhar imitação, coordenação motora. Eles vão ter que escutar e fazer o movimento que a música está pedindo. Mas eu consigo também pensar na parte espiritual. Não, tem que ser uma música que dá para ser uma brincadeira, dá, mas tem que trazer alguma coisa que edifique, né? Às vezes tem alguma atividade que no improviso... Qual que foi? Acho que foi do pastor. Foi no dia do pastor. Que eu escrevi na lousa pastor. E aí tem um nome. Isso, que eu esqueci o nome agora. Então, o que a gente pode escrever sobre o pastor? Pensa aí no pastor Silvano, no pastor Marcos, no pastor Eduardo, no pastor Liu. Eu fui falando o nome de todos os pastores. O que a gente pode escrever sobre eles de uma qualidade com a letra P? Então, me ajudam a pensar aí em coisas com a letra P, né? E aí, nós fomos escrevendo com a letra A, o que dá pra ser? Aí um falou amoroso, eu falei, muito bem. E como é que escreve amoroso? Acróstico. Muito obrigada, isso aí. Nós fomos fazendo esse trabalho. Então, assim, pra mim é muito tranquilo unir as duas coisas, eu não tenho essa dificuldade de puxar muito pra um lado, muito pro outro, assim, pra... Que legal. Fluir. E, por exemplo, essa parte espiritual é difícil de ensinar e eles entenderem essas lições assim? Como é que você consegue perceber isso? Você consegue perceber essas devolutivas? Porque a parte espiritual é lógico, quem sabe é Deus e a pessoa, mas está ensinando um ser humaninho ali, seja ele até quase pré-adolescente, assim, né, para baixo, 11, 12. Ensinando eles ali também a ter essa parte espiritual. E você percebe algumas coisas assim diferentes e fala, poxa, de você ser ministrado às vezes pela vida das crianças, né, que deve ter isso também. Sim, porque eles trazem muitas coisas, né? E às vezes na fala deles, tipo um feeling, caramba, eu não tinha pensado sobre isso, sobre esse assunto, por exemplo. Então eles trazem muitas coisas assim que acabam contribuindo até com você mesmo, né? Sabe aqueles tapa na cara que você toma? Sim, eles dão sim. Em atitudes mesmo. E é legal porque eu percebo que eles têm você muito como uma referência. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, o que você faz, porque eles estão te observando o tempo todo. Nossa. A gente pensa que não, mas eles estão observando a gente o tempo todo. O tempo todo. Se você não tá tão bem, eles perguntam, tia, você não tá bem? Deixa eu te dar um abraço. Uau. E abraça, tem isso. Meu Deus do céu. Na ingenuidade dele, assim, eles acabam fazendo a gente se confrontar ali com o amor de Deus, né? Porque eles têm Meu Deus do céu, os pequeninos, né? Os pequeninos de Deus. E aí tem aqueles que são mais levados, né? Aqueles que são mais trabalhosos, que aí a gente já tá habituado, assim, consegue lidar com eles. Meu Deus. Chegamos, então, a uma parte que eu queria muito entrar, né? A gente foi trocando essa ideia para todos nós conhecermos um pouco sobre o que é feito. E eu poderia fazer várias perguntas, porque eu mesmo tenho várias dúvidas. E para aprender mesmo. Só que você tem uma especialização dentro daquilo que você vem trabalhando ao longo de anos. E como é que é isso dentro da igreja? Porque na igreja também, nas igrejas tem essas crianças. Hoje eu tenho visto muito mais, né? Eu não via tanto há um tempo atrás, mas a questão das pessoas, das crianças com deficiência, o autista, né? Uhum. E tudo mais. Tem dentro da igreja, hoje já, você já trabalha com eles? Tem... Sim, nós temos no nosso ministério algumas crianças. E eu acho que o primeiro de tudo, né, que nós temos que fazer... É um assunto que pouco é falado quando a gente se fala em inclusão. São 2 pontos para mim que são fundamentais para pensar numa inclusão efetiva. Família e desenvolver o pertencimento daquela pessoa naquela comunidade. Então todo mundo fica muito focado no que aquela criança tem, qual a deficiência dela.
Qual o grau daquela deficiência? Se ela precisa de algum suporte, qual é o suporte que... E ninguém pensa vamos sentar com essa família. Vamos ouvir essa família, vamos acolher essa família, porque, né, essas famílias já são, por si só, sofridas, no sentido de que estão lidando com a deficiência de um filho, que, querendo ou não era aquilo que elas esperavam, né? Ninguém fica grávida e pensa, nossa, que seja um filho com deficiência, em nome de Jesus, amém. Ninguém pensa isso, né? E aí Deus te dá esse filho com aquela deficiência, seja ela qual for. Então, lidar com aquela família, desconstruir algo e construir de novo algo em cima daquela nova realidade é impactante para aquela família. E as pessoas não enxergam aquela família, só enxergam a pessoa com deficiência. E aí você quer acessar aquela criança, sendo que você não acessou aquela família, é impossível. Acesse aquela família. Então, chame aquela mãe, acolha aquela mãe, escute aquela mãe, que ela vai ser a maior e melhor aliada na inclusão daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem. Porque às vezes ela vai te falar, o que a gente precisa fazer para que ele se sinta acolhido aqui? Ele precisa se sentir pertencente naquela comunidade. É assim que é na escola. Por que na igreja vai ser diferente? Na escola é assim, quando era uma criança com deficiência, então vamos chamar essa família, vamos entender quem que é aquela criança, como que é constituída aquela família, qual que é a realidade daquela família. Ah, a mãe é solo? A criança faz terapia? Onde faz terapia? Quantas vezes por semana? Tem hiperfoco? Não tem hiperfoco? Quais as preferências dela? Né? Apresenta aí uma seletividade alimentar? Não apresenta? Precisa trazer um lanche separado para ela ou não? Precisa de abafador acústico? Né? Tem que e são várias coisas, mas quem que vai trazer esses dados pra gente? É a família. Então, nos treinamentos, no meu treinamento, a primeira coisa que eu falo, antes de entrar no TEA, na deficiência intelectual, no síndrome de Down, é falar da família. E você dá esses treinamentos? Sim. Especialmente para a igreja ou para... Eu já fui convidada em lugares eu já fui em escola particular, falar para grupo de professoras, já participei de outras, fiz live já falando a respeito da inclusão, mas assim, o meu foco tá sendo... É que assim, que eu tô sendo muito pouco chamada, gente, por favor, aí, né? Porque eu quero poder falar sobre isso. Entrou em contato comigo uma igreja, eu vou numa igreja dia 5, e quanto que você cobra? Eu falei, irmão, eu não cobro, eu quero poder falar. Se vocês puderem dar uma oferta, também. Se não puderem, não é isso que vai fazer eu deixar de ir. Eu quero ir. Ponto. Você quer contribuir. Eu quero contribuir. Eu sei tudo? Não sei tudo. Eu entendo de todas as deficiências? Muito menos. Mas eu quero poder falar disso que a gente está conversando aqui. E sem ser aquela coisa formal, que eu vou ficar na frente, de pé, falando, e todo mundo sentado. Não. É um bate-papo. Para poder orientar dentro daquilo que eu tenho feito ao longo desses anos, que tem dado certo. Então, eu percebo assim... lá na Guardinha mesmo, nesse programa que tem da pessoa com deficiência, que aí já é dos jovens e adultos. Sim. Essas famílias já estão sofridas há muitos anos, muitas famílias em casa há muito tempo com seus filhos com deficiência, adultos e jovens, porque já não tinha mais onde frequentar, portanto, sem ser olhadas. E elas foram para a Guardinha. Eu entrei em julho, então algumas famílias já estavam lá desde abril, porque o programa começou em abril. E eu já entrei com essa pegada, tipo, vou olhar para essas famílias. Então, eu arrumei um cantinho para essas mães, que ficavam lá 4 horas esperando os filhos estarem em atividade, servia um lanche para elas, sentava, batia papo, de tudo que você imaginar. Eu pinto desenho, então conversei com a Guardinha, falei, eu preciso de uma caixa de lápis de cor, preciso de um apontador, de manivela, preciso disso. Eles compraram o que eu pedi, imprimi um monte de desenho para essas mães, vamos pintar? Elas na hora, como assim? Eu falei, vamos pintar. E aí na pintura elas vão, né, relaxando. Mães? As mães. Os jovens lá dentro fazendo atividade. E aí elas iam relaxando, elas foram formando uma rede de apoio entre elas. E ali elas choravam, ali elas conversavam, e ali elas foram se abrindo, e aí conseguiram saiu de uma depressão, a outra descobriu coisas que ela não sabia fazer e agora ela sabe, porque elas foram olhadas. Hoje elas têm várias ações dentro da Guardinha, porque elas falam, nenhum lugar olhou pra gente, nesses anos todos. Tem mulher lá com 25 anos, com um filho com 25 anos e me fala isso. Eu passei por várias instituições e eu nunca fui olhada. Eu nunca fui cuidada. Vocês daqui cuidam da gente. Nossa. Sabe? E às vezes é o que você falou, né? O foco fica sempre a pessoa com deficiência, e a criança com deficiência, e as mães ficam não assistidas, né? As mães geralmente não são assistidas. E isso eu começo a querer ficar... Porque é uma coisa que me pega. Família. É uma coisa que me pega muito. A questão da família. Em uma das creches que eu trabalhei, eu desenvolvi
um projeto, a Lídia até foi uma vez falar comigo nesse projeto, chamava Círculo Acolhedor, que era com as famílias ali dos meus alunos com deficiência, e teve um dia eu fui levá-los no shopping. Eu consegui naquele espaço de brinquedos eletrônicos que tem no Shopping das Bandeiras, lá no 3º piso, eu consegui que eles liberassem gratuitamente para o meu grupo de alunos, tinha acho que uns 12 na época, as famílias também iam ganhar o cartão para brincar, a Flávia, que tem o buffet de festa, que serve salgadinho, Flávia Milanes, ela doou um kit festa gigante. Eles decoraram o espaço pra gente, porque daí eu levei um ofício, expliquei o que ia acontecer. E aí eu levei lá o kit festa que ela doou e tal, então ficou uma festa pra eles, né? E tinha uma mãe com o filho com 6 anos, era o último ano dele da creche, que nunca tinha ido no shopping com o filho. Aquela era a primeira vez. Então, olha só. Nós entramos na perua pra voltar, que nós fomos com a Kombi na creche, ela chorou e falou assim, eu nunca imaginei que eu ia dar conta de ir no shopping com o meu filho. Porque eu achei que não era possível. Agora eu vejo que então agora eu vou vir sempre. Então, é um trabalho, a gente não imagina, é uma realidade que é muito distante da nossa. Não é. Não é uma realidade distante da nossa. Não é distante, está muito mais perto do que a gente imagina. E você acha que, por exemplo, trazendo para o contexto da igreja, você acha que também acontece isso dos pais não serem assistidos? Mesmo com a criança. Eu acho que nós poderíamos fazer mais, né? Salvo exceções aí de outros casos, que já tivemos alguns entraves aí com a família, mas eu acho que nós poderíamos fazer mais, sabe? Enquanto igreja. Eu já pensei em retomar esse grupo, porque eu acho que isso é outra coisa que o Espírito Santo me cobra, de retomar esse círculo acolhedor com mães, né? Tem uma igreja agora que eu vi recentemente que está fazendo esse encontro de mães atípicas. Olha. Então, vem mães de várias igrejas estão fazendo esse encontro. Atípicas. De mães atípicas. Então, é um momento de escuta, de oração entre elas, de se fortalecer, né? Mas eu acho que a igreja precisa se fortalecer nesse sentido. Uma mãe conta para outra. Mãe de pessoa com deficiência vive muito em sala de espera de terapia. Olha só. Então, é numa dessa que a gente consegue, entre muitas aspas, veja bem, vender o nosso peixe. Então, tem se achegado outras pessoas com deficiência porque uma mãe falou para outra que o filho dela está sendo bem aceito na nossa igreja, por exemplo, entendeu? Olha só. Então, e é interessante que até as outras pessoas, né, que a gente sempre fala mães, né? Mas que os pais, eu vou colocar os dois aqui, até que fossem pais típicos, é assim que diz, participassem de conversas como essa. Porque acho que a gente que às vezes não vive nesse mundo, a gente consegue ser também impactado nesse mundo, né, das pessoas com deficiência até um pouco mais afinco. Porque a gente consegue ser um pouco mais sensibilizado também, né? Porque às vezes a gente não se sensibiliza pelo que a gente não está vendo, né? O que você não sabe. Não convive, você não convive, logo você não sente nada e você não sabe nem o que está acontecendo. Acredito que vários, assim como eu, nem imaginam que tem pessoas com deficiência e que o Ministério, o MK, cuida, participa, ensina, educa. E aí eu tenho uma dúvida, mais uma curiosidade. Como é que é para trabalhar com uma pessoa com deficiência, às vezes não sei qual o grau das deficiências, nessa parte espiritual? Porque, né, tudo é tão espiritual, às vezes. Como que é isso? É mais desafiador? É diferente? O Espírito Santo ele vai dando umas graças, assim, porque... É complicado porque, por exemplo, vamos pensar num autista nível 1, 2, 3, que tem os hiperfocos, né? Que tem aquela fixação em um determinado assunto, ou um determinado desenho, um determinado tópico. É um pouco mais difícil, porque daí você tem que adaptar... Na escola é muito possível isso, né? Porque daí você consegue adaptar com mais facilidade o currículo dentro do hiperfoco da pessoa com deficiência. Mas dentro da igreja é complicado, porque daí entra aquela coisa do secular, misturando com a parte espiritual. Então, assim, ser bem sincera pra você, ainda a gente não conseguimos muito pegar o fio da meada nesse sentido. Mas a gente já consegue fazer com que eles fiquem, participem. Pelo menos eu, das vezes que nós temos um menino autista, que participa de alguns cultos infantis, então eu tento fazer com que ele sente minimamente que seja ali pouco, e eu apresento pelo menos um pouco do visual que eu estava usando com os outros alunos. Então, olha, a casa que Jesus visitou, fulaninho, para não expor aqui, não falar o nome, né?
essa casa aqui era de Marta e Maria, e aí, né? E aí eu vou tentando contextualizar nesse... Ah, durou 1 minuto? Durou 1 minuto. Foi 1 Mas minuto. pelo menos ele ouviu Jesus, a casa que ele visitou. É a obra redentora do Espírito Santo. E aí eu né? falo, o Espírito Santo agora é contigo? Eu Nossa. apresentei, durou 5 minutos, durou menos de 1 minuto o tempo de atenção dele. Ele sentou, olhou, já empurrou o desenho, levantou e saiu de novo. Mas eu já me senti vitoriosa, né? De fazer ele sentar, ficar. Então é um exemplo, assim. É muito breve, assim, o tempo de atenção que tem. A minha sobrinha, ela também tem um grau de autismo, né? E eu nunca tinha parado pra pensar nessa parada, tipo assim, da mãe ser assistida, né? Dos pais. Porque às vezes vai levando tudo com muito... Parece que tá tudo tão bem, né? E aí você falando assim, às vezes não tá tão bem assim, né? Não. Porque ela tá ali com outras mães, com seus filhos típicos, né? Neurotípicos. E aí tem ela ali com a filha que é diferente, que responde ou não de uma forma diferente. Aí tem a comparação, porque mulher por si só já se compara. Não, e aí quer ajudar. Não, sabe o que você faz? Quando acontecer isso aí, sabe o que eu faço? Tipo assim, não é bem assim, milhões né? de opiniões, e não é tão fácil assim, né? É muito complicado. E a gente fala muito de mães atípicas, porque os pais geralmente pulam a fala do barco, quando o diagnóstico chega. Uau. E mais de 90% dos pais. Na época que eu trabalhei na Adacamp, que é uma instituição aqui em Campinas que atende só pessoas com autismo. Eu lembro que na época foi um pessoal da Unicamp fazer uma pesquisa lá, entrevistou as mães e quando eles vieram trazer o feedback, era um número absurdo de mãe solo, que os pais, quando descobriram o diagnóstico, pularam fora. E a mãe ficou sozinha. E a conta E a mãe chegar. tem que abdicar da vida, porque a terapia é 3, 4, 5 vezes por semana. Se trabalha, não recebe benefício. Mas também, se não recebe benefício, não consegue quem leve na terapia. Então, assim, é uma carga complicada. Se a gente não olhar com um olhar com um pouquinho mais de empatia para essas famílias, né? A gente não consegue acessar a pessoa com deficiência. Meu Deus. A gente precisa olhar. E se a igreja não fizer esse acolhimento, se pessoas como você, que Deus deu uma graça de você ter uma educação toda dentro dessa área, uma formação toda dentro dessa área, se você não tiver lá com a ferramenta do Espírito Santo, quem vai estar? Se não for a igreja com essas ferramentas, quem será? Exatamente. Nós temos que fazer esse papel com essas famílias, né? Eu acho que às vezes eu falho muito também. Eu acho que eu poderia ser mais presente na vida dessa mãe específica que é da nossa igreja. Né? Mas a gente, eu sinto que o ministério já tem feito bastante, né? Já é o que precisa? É o ideal? Eu acho que ainda não. Acho que a gente precisa se aprimorar. E eu falo, eu me incluo nisso porque é diferente você trabalhar de forma secular com uma criança atípica, né? E na igreja é difícil fazer ele acessar, porque não é do interesse dele. E eles são muito focados naquilo que eles têm hiperfoco. Sim. Então é muito difícil conseguir prender a atenção. Então, eu entendo que hoje é o seguinte, aquela criança precisa se sentir pertencente àquela comunidade. Esse é o principal. Eu acho que se a gente conseguir com que ela fique bem, essa criança, ela participou ele não dormiu na campa dentro, mas ele foi ficar durante o dia, né? E ele ficou o sábado o dia inteiro. Isso aí já é uma vitória. Pensa que essa mãe conseguiu dar uma respirada. Sabia que teu filho estava bem cuidado, bem alimentado, que todo mundo já conhece, sabe o que gosta. Ele está incluído ali. Ele está incluído, as crianças cuidam, olham, interagem, né? Porque ele não gosta muito, tem as peculiaridades dele, mas quando ele permite, há essa interação. Uhum. Então, de uma certa forma, está acontecendo, né? Se não é propriamente dito ele entendendo a palavra, sentado com as outras crianças, mas o amor está ele está usufruindo do amor de Deus. Ele está dentro. Que aquela comunidade está abraçando ele e essa mãe está sendo abraçada. Porque sabe que o filho está sendo abraçado. Que o Ministério Infantil está abraçando. Existe uma frase de alguém que eu não sei o nome, que diz assim, pregue o evangelho, se preciso use palavras, né? E às vezes uma criança dessa está dentro do amor e às vezes não tem que se pregar, ele está no ambiente do amor. Eu tenho partido dessa premissa. Às vezes eu me cobro, eu falo, nossa, mas eu precisava, o Espírito Santo, clarei a minha ideia para tentar pensar numa adaptação dessas atividades do MK para que essas crianças consigam acessar. Aí ele fala, calma, agora é assim. Pode ser que daqui a um tempo eu mude de estratégia, mas vocês já estão conseguindo atingir o objetivo. Ele mesmo cuida da obra. O resto é comigo. Muito legal. Nath, a gente vai chegando ao fim do nosso bate-papo.
Tem muita coisa para falar, muitas coisas que eu poderia perguntar e ficaríamos aqui durante horas, assim bem como todos os outros convidados que sempre trazem assuntos muito relevantes. Eu acredito que até aqui você deve ter sido muito abençoado e aprendeu bastante, porque é alguém com conhecimento, com bagagem, é uma mulher de Deus, graças a Deus por isso. E, isso aqui é um privilégio. Se você puder, tá aí, é mãe, muitas mães assistem os podcasts, participem de tudo isso que tem acontecido, que a Nath tem feito dentro da igreja. Então, participe disso. E, Nath, eu queria que você desse uma última mensagem pro pessoal ali que está em casa e que ficasse para eles ali pensarem. Eu falo para todos, mas é para mim também, tá? Precisamos cuidar da vida espiritual dos nossos filhos, porque o mundo não pode ter força. E eles estão tendo, e o mundo está tendo força. Então a gente precisa dar um jeito aí de tentar acessar o coração dos nossos filhos, continuar com o trabalho que a igreja faz no sábado, os ministérios dos jovens, né? No domingo, o ministério infantil e o culto. Nós precisamos dar um jeito de continuar cuidando do coração dos nossos filhos para que o mundo não tome o coração dos nossos filhos. A gente precisa tomar esse cuidado, zelar pelo coração dos nossos filhos. O mundo não pode ter mais crédito do que a palavra de um pai e de uma mãe, abençoando a vida do filho. Uau! Então, a gente precisa... E eu falo isso pra mim, tá? Precisamos nos atentar a isso, porque o inimigo não tá pra brincadeira. Meu Deus. Ele veio pra matar e destruir, então a gente precisa, durante a semana, continuar o trabalho que a igreja realiza. É o nosso propósito, é o nosso ministério maior. Esse. Nath, muito obrigado. Imagina. Eu que agradeço a oportunidade. Foi uma bênção bater esse papo com você. Eu gostei demais. Poxa, aqui eu aprendi. Eu já amadureci muito, porque quando eu for pai, eu já sei o que eu não devo fazer e vou prestar muita atenção no que eu devo fazer. E eu tenho certeza que, em nome de Jesus, aí, quem assistiu isso aqui já ficou com essa paulada e de assim, Deus. Vai fazer um louvor lá para as crianças? Vou. Porque eles vão pirar. Tocar só as agitadonas lá pra eles louvarem o Senhor. Nossa, eu já imagino todo mundo correndo assim, depois eu tendo que fazer aquele exercício que eu faço de cheirar flor só pra... cheirar flores só pra vela, pra eles acalmarem. Amém. Amém. Seja pro Senhor. Amém. Eu vou lá sim, em nome de Jesus, a gente vai combinar. E eu vou lá, a gente vai levar, levar banda, tudão lá pra eles bagunçar. Nossa, vai ser sensacional. Tem que fazer um negócio direitinho. Você podia uma vez por mês. Amém. Vai combinar isso aí, depois você fala com as tias. Por favor, já que a gente passa pra liderança. Vai falar com as tias. Vai ser muito bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez. Amados, eu tenho certeza que você foi abençoado. Então nós ficamos por aqui. Curte, comenta, compartilha. Diz aí qual parte você mais gostou. O que você não imaginava. Poxa, não sabia que era assim. Vai ser muito legal a sua contribuição para quem assistir aí poder ver. Já comentaram aqui, hein? Deve ter sido legal. E compartilhe com o máximo de pessoas que eu tenho certeza que vai contribuir. E esse podcast fica por aqui. Que Deus te abençoe e muito obrigado. Tudo de bom sempre. Beijo, gente. Obrigadão.